E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula do nosso curso, A História Toda. Professor Francisco. A primeira aula do nosso curso a aula passada foi sobre o início da organização das capitanias hereditárias, né? É um assunto muito cobrado, tanto na ESA, na SPSEX, também no Enem, tá? E eu deixei bem organizadinho para vocês de 1532 a 1572. Tranquilo? O início das capitanias hereditárias, tá? E depois o surgimento do governo geral. Bom, a aula de hoje agora que já deu certo, tá dando certo as capitanias hereditárias aqui na colônia, Portugal ele percebe que aumentando a quantidade de pessoas aqui no território, a quantidade de portugueses na colônia, começa a surgir também algumas opções na economia, na economia colonial. Beleza? A aula de hoje é economia colonial, ou seja, o açúcar, tá? Mas assim, ó, a principal economia da colônia é o açúcar, mas nós também temos outras opções, tá? Outras atividades econômicas que giram o comércio interno aqui dentro do território. Não traz tanto dinheiro. A principal atividade econômica que o Enem vai te cobrar vai ser a economia do açúcar, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês tirar um print do quadro. Eu vou apagar a luz, eu acho que vocês conseguem. Bom, acho que assim fica um pouco melhor também, né, galera? Para vocês conseguirem tirarem o print do quadro, né? Acho que eu vou tentar aproximar um pouco aqui, ó. Ó. Deixa eu ver, não vou tremer. Vamos lá. Bom, galera, o que a gente tem que entender nisso, tá? Eu vou acender a luz ali, pra gente ficar um pouco mais próximo um do outro. Bom, galera, o que a gente tem que entender como foi organizada a nossa economia? Já existe o governo geral. O que é o governo geral? É a centralização da administração da colônia, tá? Mas administração do quê? Bom, um desses itens, lembra que tem o provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor, né? Um desses critérios, a responsabilidade de uma dessas pessoas está aqui, ó. O que acontece? É o que? A atividade. Vamos lá. Prova, galera. Isso aqui cai na prova da ESA. Ó. Atividade açucareira. Cai no Enem também, tá? A economia colonial ela se dá do quê? Através do açúcar. Vamos lá. O primeiro item, tá? Atividade açucareira. Aonde é realizado isso? No litoral do Nordeste. Galera, Portugal, ele faz uma parceria com os holandeses, tá? Por quê? Porque Portugal fica responsável pela produção, né? A mão de obra, tudo o mais pesado, o mais bruto ali, do açúcar. Mas o que acontece? Quem é que vai ser responsabilidade? Quem é que vai ter a responsabilidade da refinaria? Aí Portugal fecha uma parceria com os holandeses, que lá na frente vai acontecer a expulsão deles, eles vão invadir Pernambuco, vai acontecer a expulsão deles, vai dar a crise do açúcar e vai gerar o ciclo do ouro aqui. Mas isso é questão para outra aula que logo já vem, tá? Bom, a parceria com os holandeses é a refinaria, ou seja, não que os portugueses não faziam a refinaria do açúcar, transformava a cana no açúcar, mas é que os portugueses tinham um pouco mais de habilidade referente a isso e deixava um pouco mais fácil o trabalho para os portugueses que estavam aqui no território, deixava uma tarefa a menos para eles, né, para acelerar o processo, para ter uma produção bem maior, ok? Produção maior, mais dinheiro. Bom, então, essa sociedade ela se traz, a sociedade do açúcar, vamos chamar assim, a sociedade do açúcar, né, no Brasil colonial. A sociedade do açúcar, ela se divide assim numa bipolarização, tá? Como assim uma bipolarização? São os senhores dos engenhos, que são os proprietários daquelas terras, e os escravos, tá? Então, esse início, né, da nossa colonização até o segundo reinado
tudo que for gerado na economia traz o quê? O senhor do engenho e o escravo. Então isso é a bipolarização, tá? Bom, a base dessa sociedade, da colônia, é uma base patriarcal. Cuidado, essa palavra cai no enunciado ou talvez até na alternativa, tá? O enunciado é a questão, né? E as alternativas são a resposta que a prova quer que tu... como é que eu vou dizer assim? Que a prova quer que tu diga para ela qual dessas está correta, né? Aí tu vai ler até. Qual é a base? A base dessa sociedade é uma base patriarcal. O que é a base patriarcal? Galera, naquela época, e aí começa a criar a nossa identidade brasileira aqui, era um mundo muito machista. Então, ou seja, o senhor, para ser proprietário daquela terra, tem que ser o homem da família. A mulher não fica responsável por isso. Nunca vai ficar. Sempre é o homem. Entendeu aí? Ou seja, a mulher fica responsável pelas tarefas domésticas, enfim. Cuidava dos escravos que trabalhavam dentro da residência com higienização, alimentação, enfim. Tranquilo? Isso aqui, essa palavrinha tu vai encontrar aqui. O que é patriarcal? É a representatividade do homem no poder. Entendeu? A mulher não tem tanta autonomia assim. Quer dizer, nem tem autonomia. Tá? Se ela se separa do senhor do engenho, ela ainda é acusada como uma pessoa errada. Tranquilo? A mão de obra, né? Mão de obra escrava. A sociedade do açúcar, a economia açucareira dentro da nossa colônia, a principal característica dela é o quê? Mão de obra escrava. Africana também. Lembra que tem o índio, tá? Agora, galera, isso aqui cai na prova também bastante, tá? E como é que cai? Cai pelos termos que a prova utiliza e que a gente não utiliza. Os termos que a prova utiliza que a gente não utiliza. Não, é assim, ó. Os termos que a prova coloca são os termos que não tá no nosso vocabulário no dia a dia. O que é o nosso vocabulário no dia a dia? Sim, pois não. Aí vem aquelas gírias de localização, né? E aqui, galera, o que acontece? Atividade pecuária extensiva. Ó, atividade pecuária extensiva é uma característica, tá? Ela serve para quê? Para auxiliar, ou seja, para auxiliar a economia do açúcar, os engenhos, né? O que é extensiva? O que é intensivo? Ó, o treino hoje foi intensivo. É muito, é forte, sabe? É muita velocidade, muitos movimentos numa sessão que tu não é acostumado a fazer. Então, extensivo é diminutivo, tá? Não confunda extensivo com intensivo, beleza? O extensivo é o diminutivo. O que é isso, a pecuária extensiva? Galera, por causa da região do solo, lembrando que o início da nossa ocupação era litorânea, né? Ela não vai mato adentro, só com os bandeirantes, com o ciclo do ouro. Estamos quase chegando lá. Tranquilo até aí? E o que isso favorece? O que esse solo favorece? O quê? A criação de gado solto, tá? Então, a pecuária extensiva, isso cai na prova, porque é uma terminologia, é um vocabulário que a gente não utiliza no nosso dia a dia, tá? O gado criado solto, o que seria isso, o gado criado solto? Não é aquela fazenda que a gente conhece assim, ó, com 1000 cabeças de gados, que vem o boiadeiro, leva o gado para pastar, o berrante, não. Galera, é 3, 4 vaquinhas e deu. O que ele auxilia na economia do açúcar? Tranquilo, o leite, o couro, tá? Enfim, muitas coisas. E em algum momento, no Rio Grande do Sul, vai ser utilizado para alimento dos escravos, como o charque, tranquilo? Então, galera, a atividade da pecuária extensiva é o quê? É um senhorzinho com um pedaço de terra ali, não tem muito dinheiro, ele até pode ter escravo, mas não tem condições de comprar o escravo, então ele tem um funcionário, paga um salário bem baixo, menos que os R$600 que o governo está dando, entendeu? Sabe? Que o governo está dando para as pessoas autônomas aí. Tranquilo? Então, a atividade da pecuária extensiva é uma atividade pequena na produção do gado, que serve para auxiliar
né, na produção do açúcar como fornecedor de leite, carne, né, enfim, várias coisas, tá? Ah, claro, hoje, naquela época era bem pouquinho, hoje nós somos referência no mercado externo de vendas de carne. Claro que às vezes a gente bota uns papelão junto, né? Não, tô brincando. Mas, teve uma história aí uns anos atrás aí que tinham colocado papelão na carne aqui para vender. Mas, enfim, hoje o Brasil ele é referência no comércio da carne. Mas naquela época não, porque o que dava dinheiro na época era o açúcar. Tranquilo? Tá? Bom, aonde era isso? No sertão do Nordeste, próximo aos senhores dos engenhos, às fazendas do açúcar. Tá? Auxiliava a produção do açúcar. E o terceiro item, galera, isso aqui não cai muito, mas é bom a gente saber, tá? Cara, são as especiarias, sabe? São as especiarias que tem lá pro Nordeste, próximo ao Rio Amazonas. Ou seja, as drogas dos sertões, as drogas do sertão. O que é as drogas do sertão? Não é isso que você está pensando. A droga do sertão são o quê? São as especiarias, como o guaraná, a castanha do Pará, o fumo e o caju. Todas essas especiarias geraram dinheiro para os espanhóis também, sabe? Mas não tanto quanto o açúcar. Isso aqui cai sempre no vestibular. Qualquer concurso que tu vai fazer, tu vai encontrar isso aqui. Porque é interessante a gente ter o conhecimento de como surgiu a nossa sociedade, como surgiu a nossa economia, né? E aqui a gente começa também a ter uma convicção porque que o Brasil é assim hoje. Mas isso é outro tipo de assunto. Beleza? Eu vou deixar aqui vocês tirar mais um print. De repente a luz está atrapalhando vocês aí para enxergar, né? Mas enfim, galera. O importante é a gente saber que isso é como é que eu vou dizer? Um conteúdo, né, que cai bastante, que é referente à economia colonial, tá? Tudo vai surgir a partir daí. Agora, galera, isso aqui, tudo que o senhor falou, ó, também pode cair nesse seguinte termo aqui, plantation. O que é o plantation? Plantation, não é colé, né? Qual a característica econômica no Brasil colônia utilizando o plantation? É tudo isso aqui que o professor falou. Que é o que? Plantation. É o latifúndio. O que é o latifúndio? Galera, naquela época, eu falei na outra aula, né? Não é uma fazenda. Cada pessoa ficou com o estado inteiro. Tu imagina o Brasil hoje com 20 pessoas. Era isso. Claro que depois, lá de 60 anos, já começou a ter 100 mil pessoas. Enfim, mas é muito pouco, né? Para todo esse território. Para todo esse território brasileiro. Mesmo que seja apenas na parte litorânea. Tá? Então assim, ó. A questão do plantation, ó, isso aqui a prova vai te cobrar. Ela vai te cobrar da seguinte forma. É característica da economia colonial utilizar, como é que eu vou dizer? A forma, tá, do plantation para a sua economia. Aí vai falar assim, ó, quais são essas características? Aí tá aqui, ó, vai estar lá a letra B ou a letra A, vai estar tudo assim, ó. Latifúndio, vírgula. Monocultura, mão de obra, escrava, cuidado, não é só escravo africano. E a exportação. Lembra, galera, até hoje é assim. Tudo que a gente cultiva aqui no nosso país, a melhor parte vai para o exterior. A gente fica com um restinho. Né? O produto que tem a maior qualidade daquele lote, daquele produto, vai para o exterior. O que não é tão bom fica aqui para nós e a gente já paga até um preço mais caro. Então aqui, ó, plantation, lembra que o senhor falou, são palavras que a gente não usa no nosso dia a dia. Né? O que significa plantation? Plantation é um resumo de tudo isso aqui, é a economia colonial. E quais as características da política do plantation? Né? É latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e exportação. Aqui pode estar escravismo, tá? Mas vai ser esses 4 itens. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e exportação. Beleza? Tranquilo até aí? Então,
essa é a aula referente à economia colonial e como a prova vai te cobrar isso. Tá bom, galera? É interessante a gente saber que o que acontece. A partir de 1800, olha professor, a partir de 1550, Portugal começa a trazer os escravos para o Brasil, os escravos africanos para o Brasil. Por quê? Qual o motivo que Portugal começa a trazer os escravos para trabalhar na colônia? Olha, são 2 ou 3 assim, ó, importantíssimo. Primeiro, Portugal já cultivava o açúcar, tá? Na África, em Cabo Verde, né? E aí encontrou a colônia uma extensão de terra para cultivar isso. Ela evitou até o que podia, né? Mas como ela já produzia o açúcar na África antes de produzir na colônia, por que ela traz o escravo africano para cá? Primeiro motivo, ele já tem as técnicas para trabalhar com a cana, para produzir o açúcar. Então é muito mais acelerado. Segundo motivo, o africano não conhece o território brasileiro, então não tem o território da colônia, não tem para onde ele fugir, sabe? Tipo, ele vai entrar pro mato, o que vai acontecer com ele? Sabe? Ele foge, logo ele é sequestrado, pegam de novo, né? E o terceiro, galera, o terceiro é a língua. O que Portugal fazia? A África é toda quebrada, assim, sabe, galera? É tipo uma concha, tá? E o que tem de diferente no Brasil do que na África? É que assim, ó, cada estado, vamos para comparar com o atual, cada município, não é município, mas para nós entendermos, né? Cada capital, município, estado, tá? Vai falar diferentes dialetos, né? Diferentes línguas, diferentes idiomas, diferentes culturas. E o escravo aqui na colônia, trazendo esses escravos africanos para cá, eles não têm como se comunicar durante um bom período. Então, o escravo, Portugal começa a trazer o escravo por causa desses motivos. Por quê? O índio não vai aceitar trabalhar, ele conhece o território, tá? E fala o mesmo idioma, por mais que, né, existem tribos diferentes, mas eles conseguem pelo menos se entender pelo dialeto ali. Tá bom, galera? Então, essa é a aula da economia colonial, a importância do açúcar na sociedade da colônia, nos surgimentos das capitanias hereditárias. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí. Um abraço, tchau, tudo de bom. Até a próxima aula. A próxima aula vai ser a União Ibérica, tá? Tchau. Eu vou deixar o quadro um pouquinho mais perto, com a luz apagada, para ver se vocês conseguem tirar o print, tá? Ó, você vai arrastar aí. Acho que agora dá, né? Vou ver aqui. Fechou? Feito então, galera. Um abração, tudo de bom para vocês aí. Boa prova. Tchau.